Pessoal, vamos dar prosseguimento às nossas resoluções de listas e agora vamos para a lista número 2, referente à aula de sintaxe da lógica proposicional. A primeira questão dessa lista, ela é bastante simples, é apenas para que você julgue quais das sentenças abaixo são ou não são proposições. Lembrando que foi dito na sala de aula que uma sentença é uma proposição quando é possível você estabelecer um valor de verdade para ela, ou seja, ela pode ser verdadeira ou falsa. Então, nesse caso aqui, nós temos a letra A, ela sim é uma proposição. Afinal de contas, está dizendo que o número 2 mais o número 3 é maior do que o número 7. Essa é uma sentença proposicional porque você pode atribuir um valor verdadeiro ou falso. Letra B. Como está o seu computador? Não é uma proposição porque é uma pergunta. Letra C. O consumo do CPU do servidor vai subir amanhã. Apesar de ser uma previsão, né, a gente pode considerar essa sentença como uma proposição porque ela pode ser verdadeira ou falsa. Rogério Coelho é professor de lógica matemática. Mais uma vez temos uma proposição que é uma sentença que pode ser considerada o verdadeiro ou falso. Se Rogério for realmente professor de lógica matemática, então sentença verdadeira. Existe vida em outro planeta. Aqui temos um detalhe interessante. Essa afirmação, ela não é uma proposição. Na verdade, ela é uma conjectura, né? Ou seja, é algo que precisa de verificação para ser afirmado verdadeiro ou falso. Bom, em ciência da computação, a habilidade de distinguir proposições é uma habilidade interessante, é fundamental para a criação de algoritmos que realizam decisões baseadas em condições verificáveis, verdadeiro ou falso, especialmente em estruturas de controle if else. Então, entender o que é uma proposição ajuda você, enquanto estudante de ciência da computação, também nesse aspecto da programação. Na segunda questão, nós vamos analisar as FBFs, que no caso, como foi dito em sala de aula, são as fórmulas bem formadas, e analisar na questão se elas estão realmente corretas ou não. Uma FBF, ela só é FBF, na verdade, se ela realmente estiver sintaticamente correta. Então, lembre-se das regras da gramática que foi dito em sala de aula, né, para poder aplicar. Bem, letra A está correta, como você pode observar, perfeitamente correta a estrutura, de acordo com a gramática da linguagem da lógica proposicional, 100% correta. Letra B não é uma proposição, porque falta conectivos entre a negação de P e a negação de Q, como vocês podem observar, e entre o conectivo entre P e condicional e não Q. Aliás, disjunção Q. Lembrem-se que o conectivo da negação ele é um conectivo unário. Então, nessa situação aqui, é como se o conectivo da negação ele estivesse sendo aqui como se o conectivo da negação estivesse trabalhando como se fosse um conectivo binário, mas ele não pode ser dessa maneira aqui. Letra C também não é uma FBF porque faltam parênteses para separar corretamente os operadores, né? Aliás, na verdade, essa daqui ela é uma FBF, aqui foi um erro que eu cometi, né? Então, dizer que faltam parênteses para separar corretamente os operadores da disjunção e da conjunção é equivocado. Então, aqui realmente é um FBF, você pode observar que a estrutura está de acordo. Aqui foi um erro meu na hora de escrever, certo? Letra D também não é um FBF, né? O símbolo da disjunção ele está mal posicionado, né? Aqui ele está funcionando como se fosse um operador unário, quando na verdade ele é um operador binário, né? E faltam operandos também, certo? Letra E está corretíssima, né? Então toda a estrutura aqui está de acordo com a gramática da sintaxe da linguagem da lógica proposicional. Um breve comentário sobre a importância desse estudo para um cientista da computação, para o estudante de ciência da computação, seguinte: na programação, o uso correto de conectivos é análogo à sintaxe correta dos operadores lógicos em linguagem de programação. Conectivos mal posicionados podem gerar erro de sintaxe ou comportamento inesperado em algum código. Então, isso daqui também serve como um treino para vocês
lá na disciplina das disciplinas ligadas à programação. Bem, terceira questão. Para cada FBF, ou seja, fórmula bem formada, abaixo, diga quais são suas subfórmulas. O conceito de subfórmula vai ser muito importante quando a gente chegar na parte de semântica. Certo? Então, é fundamental que você, enquanto estudante, absorva bem, compreenda bem o conceito de subfórmulas. Então, vejamos aqui. Na letra A, as subfórmulas são os símbolos proporcionais P e Q, a negação de Q, a disjunção P disjunção não Q e a própria fórmula em si. Então, lembre-se que toda fórmula é subfórmula dela mesma. É algo que deriva lá da teoria de conjuntos, como foi dito em sala de aula. Letra B, subfórmulas. Aqui nós temos uma FBF totalmente sem parênteses, né? Então, observe que sempre a gente começa as subfórmulas da fórmula mais simples, que no caso são os símbolos proposicionais. Lembre-se que símbolos proposicionais são fórmulas atômicas, né? E a gente vai avançando para fórmulas mais complexas, que são as chamadas fórmulas moleculares, aquelas que têm conectivos. Então, observem bem, né? P e Q, que são os símbolos proposicionais dessa fórmula. P conjunção Q, P disjunção Q, P conjunção Q, condicional P disjunção Q. Então, por último, sempre que você vai colocar as subfórmulas de uma determinada FBF, é importante você começar das fórmulas atômicas, né, ou seja, os símbolos proposicionais, depois as subfórmulas que contenham negações, né, que é um conectivo unário, e aí você vai avançando até nas fórmulas com conectivos binários até chegar na fórmula propriamente dita. Sempre a última subfórmula que você vai colocar numa questão como essa vai ser a própria fórmula, ok? Bom, vamos passar aqui adiante rapidinho para a gente poder analisar, né? Aqui observamos na letra D, as subfórmulas, como de costume, os símbolos proposicionais, né? E aí, nesse caso, ó, nós pegamos essa fórmula, a negação de que é um conectivo da negação, é um conectivo unário, né? Como eu havia dito anteriormente, você começa com os símbolos proposicionais, depois pega as subfórmulas que têm negação e aí você vai avançando nas subfórmulas com conectivos binários até chegar na fórmula propriamente dita, que é o que aconteceu aqui, como vocês podem observar tranquilamente, né? Certo? Então observem aí as respostas, confiram com o que vocês tentaram fazer, né? E aqui um breve comentário sobre a importância da decomposição de subfórmulas. A decomposição de fórmulas em subfórmulas pode ser comparada à decomposição de expressões em linguagem de programação. Isso facilita a análise de condições complexas e otimizando a legibilidade e depuração do código. É aquela história, né? Dividir para conquistar. Então, você tem, muitas vezes, dentro de um contexto de um algoritmo mais complexo, você pode decompor ele em unidades menores. Vamos para a quarta questão. Na quarta questão, nós vamos fazer um trabalho digamos assim, de formalização de sentenças escritas em linguagem natural para sentenças escritas na linguagem da lógica proposicional. Então, nós assumimos aqui as proposições P está frio e a proposição Q está chovendo. Então, nós vamos traduzir para a linguagem natural as seguintes proposições. Na verdade, é o contrário. A gente vai pegar uma fórmula da lógica proposicional, uma FBF, e traduzir aquela fórmula para uma sentença da linguagem natural. Aqui nós temos a negação de P, então posso traduzir por não está frio. P conjunção Q, P está frio e está chovendo, então o I ele dá a ideia de conjunção. P disjunção Q está frio ou está chovendo, então o ou é uma palavrinha que aparece muito no contexto da disjunção. P, Q bicondicional P. Aqui nós temos uma bicondicional, né? Então está chovendo se somente se está frio. Então a expressão se somente se, ela sempre denota uma ideia de bicondicionalidade. P condicional não P. Então aqui nós temos uma condicional. Toda vez que a gente emprega um conectivo da condicional, é importante lembrarmos que nós estamos trabalhando com uma estrutura do tipo se então. Se antecedente, então consequente. Então, nesse caso aqui, o antecedente é o P, se está chovendo, e o consequente é a negação de Q. Se está frio, então não está chovendo. Então,
Esse então aqui e esse se fazem parte da estrutura da condicional. Temos aqui uma disjunção em que um dos disjuntivos é a negação de que está frio ou não está chovendo. Nem sempre essa tradução entre aspas, né, da linguagem formal, da lógica proposicional para a linguagem natural, ela é tão direta assim como a gente está vendo aqui, tá certo? São casos que em outros textos de exercício vocês poderiam observar. Não P, conjunção não que, aqui diz não está frio e não está chovendo. P, bicondicional não que, está frio se somente se não está chovendo. Um exercício muito semelhante ao que a gente fez anteriormente. E aqui um pouco mais complexo, em que a gente tem um antecedente que é uma conjunção com um dos seus conjuntivos negados e o consequente é o símbolo P, a fórmula atômica P. Se está frio e não está chovendo, então está frio, né? Bom, qual a importância dessas traduções dentro do contexto da ciência da computação? A tradução de expressões lógicas para a linguagem natural é essencial para transformar problemas do mundo real em estruturas computacionais. No curso de Ciência da Computação, esse processo é semelhante ao que ocorre na especificação de requisitos de software, onde descrições naturais são convertidas em condições e regras formais que os programas devem seguir. Então, você observe bem que esse tipo de exercício de tradução de uma linguagem formal para a linguagem natural pode auxiliar você dentro desse contexto em áreas mais específicas da computação, como por exemplo, como eu coloquei aqui, especificação de regras, especificação de problemas. Então, isso vai ser muito útil para vocês futuramente. Certo? Quinta questão. Sejam as proposições P Marcos é alto e Q Marcos é elegante, traduzir para a linguagem da lógica proposicional. Agora sim, agora a gente vai fazer o caminho diferente daquele que foi feito na questão anterior. Na questão anterior nós pegamos fórmulas escritas na linguagem da lógica proposicional e traduzimos para a linguagem natural. Agora a gente vai pegar sentenças escritas, proposições escritas na linguagem natural e traduzi-las para fórmulas da lógica proposicional. Então, Marcos é alto e elegante, temos aqui uma conjunção, P conjunção Q. Marcos é alto, mas não é elegante. Então, temos aqui mais uma vez uma conjunção. Esse mas aqui, para quem ainda lembra das aulas de língua portuguesa, ele dá uma ideia de conjunção, sim, certo? Não é elegante, negação de quê? Certo? Não é verdade que Marcos é baixo ou elegante. Aqui tem um detalhe muito interessante. Essa expressão não é verdade, ela geralmente ela é empregada quando você vai negar uma fórmula molecular, como é o caso aqui. Como você pode observar, essa negação está negando essa disjunção, certo? Então, não é verdade que Marcos é baixo ou elegante. Então, no caso aqui, essa negação de P, ele colocou como se fosse a negação de Marcos é alto, certo? Ok? Vamos aqui mais uma interessante, essa letra E, vou pular a letra D, mas vamos aqui para a letra E. Marcos é alto ou é baixo, Marcos ou é alto ou é baixo e elegante. Então observe bem, nesse caso aqui, esse segundo ou, ele está relacionado a essa conjunção aqui, né? Marcos ou é alto, né? Marcos ou é alto, que seria esse P, ou é baixo e elegante. A negação de P, né? Que seria dizer que ele é baixo, né? A negação de quem é alto é ser baixo. É falso que Marcos é baixo ou não é elegante. Mais uma vez, a expressão é falso que, né, ou que equivale a não é verdade que, se relacionando a uma negação que está fora dos parênteses, que está, na verdade, negando essa disjunção. Então, expressões como não é verdade que ou é falso que, geralmente vão estar relacionadas a situações como essa que vocês estão vendo aí, certo? Bom, a tradução de afirmações naturais para a lógica proposicional reflete a formalização de situações cotidianas em problemas computacionais. Então, é você pegar problemas computacionais e transformar, aliás, problemas situações cotidianas em problemas computacionais. Isso é fundamental em áreas como inteligência artificial e lógica de programação, onde precisamos representar situações do mundo real com precisão lógica. Então, vejam a importância desse tipo de conteúdo para você que está estudando ciência da computação. Bem, traduzir para a linguagem da lógica proposicional. Aqui temos mais uma vez uma
uma questão relacionada a traduções. Como a questão que a gente acabou de fazer era também relacionada a isso, eu vou passar aqui rapidamente, né? Não vou tecer muitos comentários, vou apenas exibir aqui para vocês, caso vocês queiram conferir as minhas respostas com as respostas de vocês, certo? Então vejam aqui, temos a linguagem escrita, a sentença escrita em linguagem natural e logo em seguida a sentença escrita, né, na linguagem da lógica proposicional, certo? Passa aqui mais um pouquinho, acho que dá para vocês visualizar aí. Qualquer coisa, pausa o vídeo para conferir com o seu gabarito, certo? Aliás, com suas próprias respostas, né? Aqui é o meu gabarito. Um comentáriozinho aqui sobre isso. O uso da lógica para representar condições matemáticas reflete diretamente a aplicação em áreas da ciência da computação que envolve a automação de sistemas e validação de condições, como desenvolvimento de software para sistemas ou controle de simulações matemáticas. Então, aqui mais uma justificativa sobre a importância disso para vocês enquanto estudantes de ciência da computação. Bem, vamos aqui à nossa sétima questão. Na sétima questão, a gente está trabalhando com simplificação de fórmulas. Simplificar fórmulas seria o quê? Basicamente, retirar os parênteses que são desnecessários, né? Também uma outra questão que eu não vou me demorar muito, vou passar aqui para vocês, né? E aí vocês vão conferindo, pausando e conferindo com as respostas que vocês colocaram, né? Então aqui nós temos um fórmula bem simples, né? Apenas os parênteses externos aqui, certo? Nessa outra aqui, todos os parênteses foram removidos, você observa que isso não iria afetar em nada a, a semântica da fórmula, mas apesar da gente ainda ver semântica em breve, certo? Aqui mais uma simplificação interessante, né? Simplificação adicional. Aqui a fórmula já está simplificada, então não tem mais o que fazer, porque veja bem, se você remover esses parênteses mais externos aqui, esse e esse outro aqui, ele vai alterar completamente a semântica da fórmula, assunto que a gente vai ver na próxima lista, certo? Bem, simplificação de expressões lógicas pode ser vista como análoga à otimização de um código em ciência da computação. Otimização de códigos é um assunto que vocês vão ver em disciplinas futuras, certo? Simplificar fórmulas torna a lógica mais eficiente e mais fácil de interpretar, assim como remover redundâncias em um código otimiza a sua execução, certo? Bem, na oitava questão, a gente faz o contrário do que fizemos na sétima. Nós vamos colocar parênteses, né? Então vejam que nesse caso aqui está muito simples também, é uma questão relativamente trivial, certo? Aqui não tem muito o que se comentar, eu apenas quero mostrar para vocês a minha resolução e aí você confere com o que você fez aí, certo? Beleza? Então, qual a importância de colocação de parênteses para a gente? Né? Em linguagem de programação, a ordem de avaliação de expressões é crucial e o uso de parênteses pode alterar o comportamento do código. Isso vai ficar mais bem compreendido quando nós estivermos trabalhando com a semântica da linguagem da lógica proposicional. Da mesma forma, na lógica proposicional, os parênteses garantem a ordem de operações lógicas seja correta, prevenindo ambiguidades. Bom, aqui mais uma vez uma questão sobre subfórmulas, né, que a gente viu anteriormente, certo? Aqui também não precisa a gente se demorar muito, deixar aqui um pouquinho para vocês conferirem, então vamos adiante nessa lista de exercícios. Bom, décima questão importantíssima. A décima questão ela trata de um conceito que a gente abordou em sala de aula e que também requer muita atenção de vocês, que é o conceito de complexidade. Então, toda e qualquer fórmula da lógica proposicional ela vai ter a sua complexidade, certo? Isso vocês vão já ver, vão já entender melhor a importância disso. Então, como é que a gente calcula a complexidade, né? Vamos aqui recordar a nossa aula. Para cada um dos símbolos proposicionais, você estabelece um valor 1, né? E para cada para cada conectivo também um valor. Então, nesse caso aqui nós temos complexidade 2, né? Então, um operador de negação e um de implicação. Então, no caso aqui a complexidade é calculada de acordo com a quantidade de conectivos que a gente tem, certo? Aqui nós temos a complexidade 5, são 4 operadores de conjunção e 2 negações, e assim sucessivamente, certo? Então aqui não tem muito o que a gente comentar sobre como resolver, que é bastante trivial, né?
Bem, qual a importância da análise de complexidade, né? Analisar a complexidade de uma forma é preparação para saltos mais ousados no futuro dentro do nosso curso. Então, veja bem, a análise da complexidade de fórmulas é relevante em ciência da computação porque se relaciona diretamente com otimização de algoritmos, comentário que a gente viu ainda há pouco, e a eficiência de programas. Quanto mais complexa uma fórmula, mais poder de processamento pode ser necessário para resolvê-la. Um fator crítico em sistemas de grandes volumes de dados ou requisitos de tempo de execução. Então, se você calcula a complexidade de uma fórmula e você tem como diminuir essa complexidade, você vai acabar melhorando a questão da complexidade dela e diminuindo o uso de recursos, como tempo de processamento, entre outras coisas. Esses assuntos serão abordados em disciplinas mais específicas, como, por exemplo, construção e análise de algoritmos, né? Bem, aqui nós temos uma questão muito interessante. A 11ª questão, ela pede para você definir, por indução, sobre a estrutura das fórmulas, a função átomos, que vai retornar o conjunto de todos os átomos que ocorrem na fórmula A. Então, você está, nessa questão aqui, definindo uma função que vai receber uma forma e ele vai retornar os átomos dessa forma, certo? Isso é uma definição por indução na estrutura da forma, coisa que a gente viu em sala de aula. Então, vejam bem, a função átomos ela vai retornar o conjunto de todos os átomos que ocorrem em uma fórmula A. Vamos defini-la por indução usando o exemplo dado no exercício. Então, temos aqui o exemplo dado e os átomos são P e Q, certo? Então, no caso da indução, nós temos que estabelecer uma base, a base de indução. Essa base de indução diz o seguinte: se A é um átomo, então átomos A vai ser igual o próprio conjunto A, né? Sozinho. Nosso passo indutivo, ele diz o seguinte: se A é uma fórmula composta, a função átomos retorna a união dos conjuntos dos átomos das subfórmulas. Okay? Então, no caso aqui de uma definição indutiva estrutural, nós temos um caso base, um caso e o passo indutivo. Para a gente entender melhor, vamos ver aqui alguns exemplos, né? Então, para não A, usamos átomos não A, então vamos ter átomos, né, A. Para A conjunção B, vamos ter átomos A conjunção B, que vai ser igual à união de átomos A e átomos B. Então, você vê que é uma função que acaba sendo uma função recursiva. O mesmo vale para os outros conectivos. Então, a gente acaba generalizando, certo? Então, a ideia de decompor fórmulas, identificar seus átomos, ela se conecta à análise de variáveis em algoritmos. Vejam a importância da disciplina de lógica matemática com as disciplinas relacionadas a algoritmos, a programação, certo? Então, sempre a gente está tratando com elas. Em programas de computadores, decompor expressões complexas em seus componentes mais simples permite uma melhor compreensão dos comportamentos de variáveis e condições, facilitando a depuração e a otimização. Ok? Bom, 12ª questão. Baseado nos símbolos proposicionais vistos em sala de aula, expressar os seguintes fatos com fórmula da lógica proposicional. Aqui nós temos mais uma vez uma questão que você vai trabalhar a tradução, né? Então aqui eu tenho uma expressão, né? Uma expressão escrita em linguagem natural, e você vai escrever a simbolização dela utilizando uma FBF, né? Então aqui mais uma vez a gente vai passar mais rápido porque isso foi tratado em questão anterior também, certo? Então observe que tem aqui a frase: uma criança não é um jovem. Não criança ou não jovem, onde C representa uma criança e jovem representa o J representa o jovem. Então aqui eu diria o seguinte, que aqui eu cometi um pequeno erro, essa negação aqui não deveria existir, certo? Seria C de junção, não J, né? Então criança não é um jovem, ok? Certo? Uma criança não é um jovem, nem um adulto, nem um idoso. Aqui eu estou dizendo que não é um jovem, e não é um adulto e não é um idoso, certo? Na verdade aqui está expressando mais essa parte aqui da sentença, certo? Vou passar aqui adiante, né? Esse comentário aqui a gente já está bem... foi visto também anteriormente. Esse tipo de formulação de regras usada em lógica proposicional é semelhante ao que acontece em sistemas de inteligência artificial, sistemas baseados em regras. Então, quando vocês estiverem na disciplina de inteligência artificial, tem um tópico que é sistemas baseados em regras. Muito interessante, vocês vão lembrar dessa nossa aulinha.
Tabelas verdade, um assunto que foi bem tratado em sala de aula. Como eu disse para vocês em sala de aula, tabela verdade é um mecanismo bastante simples de se construir, porém um tanto trabalhoso, né? E aqui eu queria apenas passar um pouco, né, e tecer breves comentários. Então observe que, assim como a gente fez em sala de aula, estabelecemos colunas para os símbolos proposicionais e a gente foi resolvendo subforma por subforma. Aqui vocês estão vendo a importância de compreender bem a ideia de subforma para quando chegar em tabelas verdade, entender bem direitinho como é que você vai construir uma tabela verdade sozinho. Certo? Então vamos passar aqui mais uma vez. Aqui, como nós temos 3 símbolos proposicionais, observe que a tabela verdade tem 8 linhas, certo? Aqui mais uma vez, nesse caso também 3 símbolos proposicionais, 8 linhas, certo? E aí depois vocês conferem a resposta de vocês com a minha. Bom, a construção de tabelas verdade é fundamental em ciência da computação para a verificação formal de algoritmos e circuitos lógicos. Circuitos lógicos é algo que vocês vão estudar no próximo período, na disciplina de circuitos digitais, ajudando a entender como diferentes combinações de entrada afetam o comportamento de sistemas. 11ª questão, nós temos aqui algumas sentenças, né, e que já são estabelecidos um símbolo proposicional que vai representar cada uma dessas sentenças. E aí a gente vai também fazer uma tradução, semelhante a algo que a gente já fez nessa lista também. Então, aqui, mais uma vez, não cabe a gente se alongar muito. Eu queria apenas ir mostrando aqui minhas respostas para vocês, certo? E vocês vão conferindo o que vocês fizeram aí, certo? Bom, mas aqui, 13ª questão é uma questão semelhante. Então, quem conseguiu fazer a 12ª, de boa, consegue fazer a 13ª. Essa aqui... Bom, 16ª questão tem um tópico muito importante que vai ser bastante explorado no próximo momento da disciplina, que é a semântica da lógica proposicional. Identificar o conectivo principal, né? Então, o conectivo principal de uma FBF, ele desempenha um papel importante e que, quando nós estivermos trabalhando com as propriedades das formas da lógica proposicional, isso vai ficar bem mais evidente ainda. Vou passar aqui para vocês, né? Essas são as minhas respostas, né? E como ele diz aqui, identificar o operador principal em formas é importante para a análise e decomposição de expressões lógicas. Essa habilidade se transfere para a compreensão de expressões condicionais e operações de código de programação, onde saber qual é a operação realizada primeiro pode impactar diretamente no comportamento do software. Então, vocês estão vendo aí a grande importância desse tipo de conteúdo, certo? Bem, aqui é 17ª do mesmo jeito, uma questão semelhante, certo? Vou passar aqui apenas para vocês conferirem aí o que vocês fizeram, né? Ok, mais uma. 18ª também uma questão dessa natureza, né? Como vocês podem observar aí, certo? Mais uma de tradução. Então, essas questões de tradução, elas aparentemente são bem simples, mas eu queria chamar a atenção de vocês para um seguinte fato. Nem sempre a tradução da linguagem formal para a linguagem natural ela é tão direta assim. É preciso, em alguns momentos, você fazer certas adaptações. Então, observem essas respostas e tentem identificar esses detalhezinhos, né? Nem sempre é uma tradução direta. Bom, sobre essa lista, eu queria deixar aqui esse comentário que vale a pena você absorver bem, né? Então, essa lista de exercícios ela abordou a sintaxe da lógica proposicional, que é um tema importante para a formação de estudantes de ciência da computação. Através desses exercícios foi possível trabalhar conceitos como proposições, operadores lógicos, FBFs, tabelas verdades, traduções entre linguagem natural e linguagem formal, além da análise de complexidade e estrutura de forma. Então, vejam a riqueza de conteúdos que foi abordada aqui. Então, o estudo da lógica proposicional ele vai desenvolver habilidades essenciais ao estudante de ciência da computação, como, por exemplo, raciocínio lógico. Isso daqui é hors concours. Então, o pensamento estruturado e o raciocínio lógico são pilares para a resolução de problemas computacionais. A lógica proposicional ensina a analisar situações de maneira sistemática e precisa, habilidades essenciais no desenvolvimento de algoritmos, né? Então, o raciocínio lógico é essencial para
o cientista da computação. Análise de condições e decisões, né? Em programação, especialmente em estruturas de controle, como condicionais e loops, as expressões lógicas desempenham um papel central. O domínio da sintaxe lógica ajuda o aluno a entender como as decisões são tomadas e como diferentes condições podem ser combinadas para atingir um comportamento desejado do software. Formalização de problemas, outro ponto importante. Tradução de sentenças naturais para fórmulas lógicas permite que problemas do mundo real sejam formalizados e resolvidos computacionalmente. Essa habilidade é vital em áreas como verificação formal, inteligência artificial e programação declarativa. Otimização e eficiência, né? A capacidade de simplificar fórmulas e entender a sua complexidade prepara o aluno para a otimização de algoritmos e programas, contribuindo para o desenvolvimento de software eficiente, algo crítico em sistemas de grande escala e em tempo real. E, por fim, o fundamento para lógicas mais avançadas, né? Então, essa lógica que vocês estão trabalhando agora, ela serve de fundamento para sistemas lógicos mais avançados. O conhecimento da lógica proposicional é a base para estudos de lógicas mais complexas, como lógica de predicados, que a gente vai ver, lógicas não clássicas, como, por exemplo, a lógica modal, que a gente vai ver no futuro, e é também aplicável em áreas como verificação de modelos, computação formal e design de circuitos lógicos. Então, ao concluir essa lista de exercícios, né, vocês, estudante, estará melhor preparado para enfrentar desafios que exigem pensamento analítico e formalização precisa de condições e regras e competências essenciais para qualquer estudante de qualquer cientista da computação. Então, com isso a gente encerra mais uma lista de exercícios, a segunda lista, e eu espero que você esteja compreendendo bem. Não esqueça de sempre que tiver alguma dúvida, dar pausa e voltar o vídeo e fazer anotações e levar para mim em sala de aula também, ok? Um abraço!